a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo leve, divertido e muito expansivo hoje nesse episódio aqui muito especial, falando sobre inovações, né? Projetos que a gente fala, né, do futuro, mas que já estão acontecendo hoje. E dessa vez um convidado se conecta com nós dois, né? Não é? Porque é tecnologia do meu lado e engenharia do seu lado. Exato. Isso eu quero ver o que vai sair. Exatamente. Antes da gente convidar aqui, chamar nosso convidado, deixo aqui o convite da formação em neuroquântica, primeira e única reconhecida pelo MEC. Nesse ano agora de 2025, né, foco total na saúde mental, você se formando, se capacitando a não só atender, mas principalmente a desenvolver o seu ser e também aplicando dentro da sua empresa, em hospitais, em escolas, enfim, levando toda essa consciência, essa autoconsciência para o mundo. O Pércio está deixando aqui o QR Code, ó. Quando você acessar aqui, faça a sua inscrição e como a gente fala com a comunidade, com a formação em neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Com a neuroquântica, fica tudo leve e divertido, é isso aí, não é? Rafa. Bora lá então, convidando aqui, ó, nosso convidado aqui, o Breno Pfister. Seja bem-vindo. Rafa, Breno, tudo obrigado, bom? Obrigado pela oportunidade. Engenheiro civil louco por inovação, não é? Isso, muito bom, quero entender tudo aí. Cara, pra mim é uma honra, obrigado pelo convite. Acho que a gente precisa de espaços, eu sempre faço questão de ressaltar isso, como esses, de visibilidade, de pessoas que têm uma congruência de pensamentos, mas que ao mesmo tempo vêm de áreas que são complementares ou não, para que a gente possa chegar e comunicar de forma assertiva e nas pessoas corretas, e de uma certa maneira, principalmente com projetos, com inovações, com coisas que vão furar a bolha, que vão ser fora da caixa, como que a gente motiva as novas gerações, como que a gente traz informação de maneira acessível, como tudo isso junto pode fazer com que a gente tenha um futuro aí mais próspero para o nosso país, para fora, enfim, pensando no mundo como um todo. E levando qualidade de vida para as pessoas também, não é? Hoje em dia, com as tecnologias, inovações, todos esses movimentos facilitam muito a vida do ser humano, não é? Não, pois é, e assim, a gente vê que existem muitas possibilidades dentro de mercados diversos, né? Dependendo da trajetória de cada uma das pessoas que está assistindo a gente, provavelmente elas vão se identificar com algumas coisas que a gente vai falar aqui, e muito por essa passagem de, poxa, como em pleno 2025, né, agora a gente ainda tem uma sensação de que tecnologia, principalmente datada aí de muitos e muitos anos falando sobre isso,
tem só a ver com celular, tem só a ver como, né, review de produtos que vão ser efetivamente da tecnologia na mão das E pessoas. o pessoal só fala das inteligências artificiais, né? Mas não, tem muita Exatamente. coisa acontecendo antes também, né? Sem dúvida, não. E tem o lado muito mais importante de tudo isso, que é aquele associado às pessoas, a trazer benefícios para cada um, né, dos integrantes de uma sociedade, como que a gente pode juntar todo esse bolo e falar, poxa, tudo isso é muito mais. Então é o que eu tento um pouco fazer no trabalho das mídias e nas minhas atuações no geral. Que é maravilhoso, inclusive, né? Porque a gente só ouve as pessoas falando o que pode acontecer de ruim, né? Nunca ninguém fala o que isso vai trazer de bom, né? E, Que assim, já tá trazendo, inclusive, né? Sim, sim. E principalmente a área de inteligência artificial, de robotização, isso é uma grande polêmica, né? Então, quando se fala nesses temas, automaticamente vem na cabeça e uma das Aqueles perguntas- filmes e tudo mais que a gente Exato. vê das ficções aí, Sem né? dúvida, sem dúvida. E a humanização, né? O robô com uma cara humanoide, com essa substituição total dos seres e com uma dominação geral da humanidade, quando a gente não pensa que nós, se for para falar por domínio ou não, nós já somos dominados pelos celulares, Exatamente. pela tecnologia no geral, a gente É. já tá hiperconectado. As mentes sombrias aí estão aí lá falando por nós aí, né? Exatamente. Então, Então, se é por dependência, se é por algo tomar conta de nós, que é esse super medo, já Já tá tá acontecendo. já acontece faz tempo, Então, né? assim, acho que esse medo é um medo que não é necessário de ser considerado, porque a partir do momento que a gente entende que tecnologia traz benefícios para vários outros caminhos, claro, vai ter ônus também, né? A gente tem que lidar ali com essa balança. Mas, no geral, eu creio que nas nossas próximas etapas aí de mundo, tirando coisas políticas e coisas que podem acontecer complexas, no macro a gente vê que a tecnologia anda a favor das pessoas e isso pode trazer benefícios no geral, e é nisso que a gente tem que se pautar. Se a gente for olhar pelo lado negativo desse meio, cara, a gente tá perdido. Ela encurta, né? Porque cada vez mais rápido a gente vai evoluindo, né? Ela encurta os caminhos, né? Sim, sim. E como vocês sabem, a gente começa nosso podcast, que já começou com grande expansão, vocês Já perceberam, foi né? Já foi Fazendo começada. a pergunta, exato. O que é saúde para você? Olha, Dentro do seu olhar de inovações, tecnologia? eu acho que é uma palavra muito complexa da gente definir. Mas se eu pudesse dizer, na minha realidade de pensar, de agir, talvez seja o mais próximo de levar tranquilidade para sua mente. Sim. Porque assim, querendo ou não, nessa loucura de vida que a gente tem, né, de tudo muito mutável, as coisas elas estão sempre em atualização e nunca a gente sabe efetivamente o que vai acontecer no dia de amanhã, porque principalmente nós, falando aqui no podcast, a gente lida com desde algoritmos até as próprias máquinas que estão por trás de todo o sistema. Vocês que trabalham com uma série de formações também sabem muito bem como isso é complexo e como isso interfere no nosso modus operandi e como que a gente pode, de alguma maneira, trazer um encurtamento para essa tranquilidade. Então, eu acho que a maior dificuldade, mas talvez a definição mais assertiva de saúde, no meu entendimento, seria trazer o máximo de tranquilidade para sua vida, porque tranquilidade, obviamente, que seja associada também a questões financeiras, porque isso vai te trazer tranquilidade no geral, no modo de vida, mas na sua forma de lidar com as coisas. E é o maior desafio, né? Ao mesmo tempo que talvez a definição, no meu ponto de vista de saúde, é o desafio que eu posso dizer que eu enfrento diariamente, e muitas vezes ao dia me questiono sobre isso, porque a tranquilidade ela é muito difícil de ser mantida ali numa linearidade, né? A gente fala muito, né? Você fala de tranquilidade, a gente fala de prosperidade, que falando exatamente é a mesma coisa, né? Cada um tem a sua prosperidade e cada um tem a sua tranquilidade, né? Prosperidade no senso não só financeiro, né? Exato. Mas no todo. E a tranquilidade não só financeira. Sim. Então tem quase a mesma palavra, né? Uhum. Sim, Não, total. sensacional. E falando sobre saúde, deixa o convite aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia. E Breno, você comentando, né, trazendo mais tranquilidade, mais paz, quais inovações que você viu aí nos últimos anos que mais te chamou a atenção, que agrega para o ser humano?
Olha, é difícil nomear aqui num podcast. sem Apenas falar. uma, né? As mais não é só importantes, difícil, né? mas é totalmente impossível. Eu vou falar um pouco da realidade brasileira, depois a gente traz pra uma vertente internacional que eu acho que é muito válida da gente tocar, principalmente no aspecto da palavra que vocês me perguntaram, o que é saúde. Para mim, saúde, além da tranquilidade, dentro da tranquilidade, vai o lado da qualidade de vida, né? Qualidade de vida está associada totalmente à tranquilidade. Nós temos a dádiva de conseguir enxergar tudo que está ao nosso entorno. Talvez alguém precise de um óculos, enfim, corrigir algo com uma lente. Mas existem pessoas que não têm essa possibilidade, seja por um acidente, seja por uma doença, algum tipo de condição no próprio nascimento, que elas não conseguem ou perderam um olho ou têm alguma dificuldade porque tiveram um acidente que fez com que elas ficassem impossibilitadas de ver com uma das visões, né? Tão importante para a nossa vida. Hoje já existe um sistema de um olho robótico, literalmente um olho que ele é substituído pelo seu olho que não está mais em funcionamento e que ele faz uma mudança, né, no caminho ali das imagens e faz com que uma pessoa que não tinha a possibilidade de enxergar literalmente nada, fisicamente, exatamente, ela volte a ter acesso a essas imagens, né? Esse é um projeto, nesse caso especificamente internacional, da Universidade de Monash, que foi batizado de Genaris. E ele tem essa tecnologia absurda de conseguir sintetizar as informações por um caminho diferente da própria retina e jogar esses impulsos para o cérebro que são associados como uma imagem. Então acho que esse é um projeto... E deve ter algum aprendizado do próprio cérebro que aprende o tempo todo e consegue traduzir isso. Olha que louco. Sem dúvida. Então assim, nesse meio especificamente da área da saúde, acho que tem... muita inovação, né? Miríade de inovação. A gente falou de... Tem órgãos impressos em 3D já funcionais. Eu já vi coração já funcionando, impresso em 3D. Sim, sim. E assim, a gente tem muitos estudos aqui no Brasil para órgãos que são impressos e peles que têm uma total compatibilidade com a realidade humana para evitar testes em animais, né? Que para sérios níveis de medicamento a gente precisa ainda fazer esse teste em animal porque ele pode apresentar uma reação alérgica que, enfim, talvez em algum tipo de solução in vitro ele não demonstre, né? Então você precisa efetivamente do animal, e isso, né, a cada dia que passa se torna menos utilizado por órgãos, por gerar algum tipo de maltrato ao bicho, né? Ele precisar ser sacrificado depois dessa etapa de testes. Então isso já é muito difundido e tem muitas vertentes interessantes. Para vocês terem uma ideia, hoje o Butantan já tem um tipo de pomada cicatrizante que ele evita completamente o queloide. E o mais interessante, que é um dos problemas super clássicos de grande parte da população mundial, né? Dificuldade na cicatrização, dependendo da região, ali uma... Já tô indo buscar, porque eu tenho... Pra mim, qualquer coisinha vira queloide. Então, tem gente, inclusive, que tem tatuagens, né? Com o passar do tempo, porque teve uma perfuração mais profunda. Então, esse material, muito interessante, ele foi estudado com uma espécie de uma planta da caatinga. Então, um produto 100% nacional que está sendo validado, né, nas etapas de testes, que demonstrou uma cicatrização incrível e que ele pode trazer esse benefício para as pessoas no modo geral. Então, obviamente, no meio da saúde, se a gente for pegar aqui, tem inúmeras possibilidades para a gente falar que levam esse conforto para as pessoas e que vão efetivamente trazer uma capacidade ali melhor para cada um de nós lidar com as dificuldades do dia a dia. Tem uma outra questão que eu acho muito válida, que um dos grandes problemas, né, das maiores doenças da humanidade, principalmente nos últimos anos, que se intensificou também, né, por uma série de justificativas que a gente nem sabe dizer efetivamente quais são as presenças de cânceres, né? Obviamente tem muitos estudos que associam a presença de microplásticos, a materiais industrializados, frituras específicas que são feitas, enfim, em uma série de locais e que comprovam que você pode ter ali uma série de aldeídos que são estimuladores de problemas seríssimos à saúde, mas também, se você for parar para pensar na situação mais externa de fora, você tem uma série de casos que as pessoas, quando elas estão com uma doença como essa, elas passam por um processo de quimioterapia e elas perdem os cabelos. Existe hoje um dispositivo justamente pensado para evitar que pessoas que têm cânceres e que estão passando por tratamentos de quimioterapia, é um tipo de um capacete que elas colocam na cabeça, ele tem um custo consideravelmente baixo, né, falando todo o benefício que ele traz, e que ele traz uma temperatura específica para a região da carcaça, né, aqui do próprio crânio,
e que isso permite que o bulbo capilar ele fique especificamente concentrado, né, e protegido dessa queda descontrolada. Então você não tá só levando qualidade de vida para uma pessoa, mas para uma pessoa que já está autoestima. Então, e potencial de recuperação gigante, porque numa situação como essa, tão delicada, né, você precisa de algo que também te traga uma relação mais próxima da normalidade que você tem. Pra então, quem é normal acha futilidade, mas pra quem tá na situação exatamente. É completamente diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Passar por isso a gente vê que realmente faz toda a diferença, né? Até na recuperação, né? Sim. Então assim, dentro dessa área, principalmente de detecção, a gente estava falando de tecnologias associadas a isso, e ainda até pegando um pouco de tumores, cânceres. O MIT hoje desenvolveu um sistema de inteligência artificial extremamente avançado que ele consegue detectar câncer especificamente de mama, com uma série de análises preditivas de dados de bancos de diversas pessoas, tipos diferentes, né, enfim, biotipos e também históricos dessas pessoas, e antecipar com muitos anos uma possibilidade de um desenvolvimento de um câncer. E aí você consegue, né, ter um controle mais assertivo. Às vezes aquela pessoa ela não tem necessariamente uma questão genética associada a uma outra pessoa que desenvolveu aquele câncer, então talvez ela nem faça o exame periódico para esse controle, mas ela, né, antecipando esse diagnóstico, ela consegue estar à frente de um tratamento também muito mais agilizado e que uma capacidade de recuperação gigante. Então, sim, porque tudo que começa, cedo, né? Exato, mais cedo é diagnosticado, melhor o tratamento. A gente tem muitos estudos associados a, por exemplo, as partes mais naturais, obviamente ervas medicinais que são de extrema valia para as pessoas e também, obviamente, se a gente for parar para pensar, até para o meio ambiente, no quesito de controle e uma série de aspectos para a saúde, efetivamente, né? E, recentemente, o canabidiol foi considerado como um potencial controlador, olha que louco isso, de larvas de insetos, para você evitar, né, ser um tipo de pesticida e você fazer com que, de repente, você não tenha problemas ali com picadas de remédios e de mosquitos, de insetos, e que podem causar doenças sérias, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, e que isso... Que é uma epidemia aqui já, né? Total, cara. E assim, a gente precisa olhar para o lado medicinal disso. Então, não é que você vai estar com o uso descontrolado de um material que ele vai trazer, enfim, efeitos psicoativos. Não é essa a ideia. Que o pessoal só acha que é isso, e muito pelo contrário, nem tem os opioides loucos, né? Não tem nada a ver. Exatamente. É a parte medicinal mesmo. E cada um faz uma coisa também. Eu achava que era tudo igual, não é? Não, tem vários tipos, para várias coisas. Várias concentrações diferentes, né? Então, dentro desse caminho de detecção e de antecipação e de controle, cara, a gente precisa olhar também, acho que vocês falam muito disso, né? Não só no bem-estar de nós, mas do ambiente, como natureza, né? Enfim, tudo que está ao nosso entorno. Não só extração, né? Também tem que cuidar, né? Sim. E como tudo isso pode nos trazer benefícios, cara, diretamente associados à saúde, diretamente associados a todos os pontos positivos para as pessoas. E aí é disso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre como olhar projetos, como olhar iniciativas e, de repente, entender qual que é o caminho, então, que a gente consegue desenvolver algo similar para gerar benefício para, né, pessoas no geral. Recentemente teve uma outra planta, que é a Trema micrantha blumi, que ela foi descoberta e que ela tem efeitos muito parecidos ao uso do canabidiol para lados medicinais. Ela tem um custo muito menor, porque ela se desenvolve em uma quantidade mais fácil, assim, né, e com uma proporção maior, e que você consegue levar sem os efeitos psicoativos, os benefícios medicinais, os benefícios para controle de uma série de doenças, né, mundialmente conhecidas, né, como efetivamente você tem visto ali benefícios para, às vezes, doenças genéticas, autistas, né, pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista e de dificuldade de lidar, assim, no dia a dia, porque tem um espectro mais avançado e que aquele material, aquela substância, ela muda a vida daquela criança. Ela faz com que ela possa ter uma interação mais
dentro da realidade da da nossa sociedade, realidade, né? Porque eles têm a realidade deles que é Exatamente. muito mais avançada. Sim, então assim, os caminhos, eles são muito interessantes e como a gente consegue, a partir deles, né, pegar algumas pinceladas de projetos, sejam esses nacionais, sejam esses de fora, mas para ter como motivação. Acho que acima de tudo poxa, beleza, fora existe um projeto assim. Dá para trazer algo parecido? Não dá? Como que a gente faz aqui? Como que as universidades públicas, que já têm uma força absurda para isso, como que elas conectam com essas soluções e, a partir disso, fornecem coisas similares? Como que elas podem incentivar por meio de grupos de estudos, iniciações científicas, dar efetivamente espaço para os alunos, que tem muitas pessoas com qualidade incrível, né, para a gente desenvolver coisas que vão trazer impacto para cada um das pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, tudo isso é uma questão da gente buscar caminhos para se motivar. Então, é por isso que eu faço questão de sempre falar com essas palavras de maneira assertiva, direta, mas ao mesmo tempo de fácil acesso, porque eu vejo a importância e como isso traz um benefício generalizado para todo mundo que tem ali um pontinho de esperança com as coisas boas que acontecem. Porque TV, no modo geral, é só tragédia, é só, cara... Bom, há 5 anos eu não sei mais o que é isso. Então, graças a Deus, essa parte já era, né? Mas a internet ainda pega, né? Porque é muita informação. Sim. Ainda... Mas eu sinto que o sensacionalismo, especialmente de canais de transmissão... mais pra TV. É mais a TV forte, aberta mesmo. É muito forte. Então, se você busca ali, poxa, na grande maioria das vezes, os locais de informação mais direta e massificada, poxa, você vai estar olhando ali pra tragédia atrás de tragédia e se as coisas já são difíceis sem olhar as tragédias, imagina, né? Olhando pra tudo de ruim que tá acontecendo e que a gente não vê. E receber essa vibração o tempo todo, vixe Maria, né? A gente já sabe que isso é péssimo, né? E o que a gente estava falando também, vamos falar de coisas boas, né? Sobre projetos, sobre inovações, sobre movimentos que estão aqui para contribuir com a vida de cada um, Exato. a vida do ser humano como um todo, não é? Inclusive, já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que vão se beneficiar e acessar mais consciência. Lembrando que a gente também tem o canal de cortes, o link tá aqui na descrição, e você também pode ouvir o podcast Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube, não é? E você estava falando, né, sobre essas questões sobre a saúde e como que quem está nos assistindo, claro, daqui a pouco o Breno já vai deixar as redes sociais aqui para vocês irem lá, se inscrever no Instagram, no YouTube, nas redes sociais que ele for passar. Consumir também os conteúdos que tem muita são coisa legal. Incríveis. O Breno traz muita consciência, muita inovação. De um jeito simples, projetos. é muito legal. Exato. Mas para quem está nos assistindo, como que pode acessar mais com facilidade dentro da realidade dela? Ela está com uma dificuldade. Como que ela pode buscar? Pergunto isso porque muitas vezes tem por onde a distorção. Começar, né? Como começar e a distorção de informação. Sabe também. Que, isso é uma... A fake news pega forte nisso, né? Sim. E é uma realidade assim, se a gente for parar pra pensar, é triste de se analisar, porque eu, como uma pessoa que faço isso, que parte do meu trabalho também é comunicar esse tipo de informação, é fazer uma curadoria específica. Até pra você saber se você tá retransmitindo uma verdade mesmo. Claro, né? claro. Tem muita coisa ruim aí, né? Sim, sem dúvida. Mas para meu lado, que já é especificamente mais treinado para isso, já é super difícil. Não só... A questão não é necessariamente achar as fontes adequadas, mas sim você encontrar aquela informação. Isso. Porque o ponto é que, se você for parar para pensar, como a gente estava dizendo antes, majoritariamente das informações, grande parte de tudo que está circulando, seja nas mídias sociais, seja na televisão, enfim, são coisas ou de consumo que ele é por entretenimento, que eu não tenho nada contra, isso faz parte, vai desde a comédia, entretenimentos diversos que as pessoas gostam de acompanhar, até plataformas que você vai pegar sites e você vai ter dificuldade de encontrar informações que vão um pouco furando essas bolhas, porque elas envolvem, na maioria das vezes, artigos científicos de fora, né? Então, com complexidade de entendimento, com necessidade técnica para avaliação. Isso que eu falo, seja no português mesmo, né? Muitas vezes. Na própria língua. Exato. Então, assim, é até triste de falar isso, mas as fontes, elas são muito complexas. Seria difícil eu pontuar, assim, um local que você fale, não, pesquisa naquele lugar que você vai achar. Claro, porque você também até depende acha. das interpretações, né? Que nem o Rafa tava falando, né?
Se Exatamente. tiver mal interpretado, se não tiver o original, você já está retransmitindo uma coisa já modificada, né? O que eu gosto de fazer, que é minha base de estudo, sempre são os maiores portais de publicações científicas. Então, por exemplo, Nature, Scientific Reports, você tem uma série de fortes caminhos de divulgação de artigos científicos que elas vão trazer credibilidade, pelo menos para uma abordagem inicial. Mas tem uma série de casos, vou citar um exemplo. Recentemente, um menino de 17 anos, ele desenvolveu um sistema para você remover microplásticos do solo. Um cara brasileiro. Eu acho que eu vi Microplásticos. isso essa semana sobre isso. Pois é, mas assim, Um moleque bem pouquíssimo Uhum. divulgado. Microplásticos, para quem não sabe, são partículas de menos de 5 milímetros de plástico que elas estão presentes muitas vezes no ar. Porque a gente, assim como pó, né, a gente hoje trabalha com plástico em diversos locais. Então eu tô aqui, de repente, mexi em alguma coisa de É plástico. plástico em suspensão mesmo, é quase um pólen, né, de Exatamente. plástico. Então, micropartículas Uhum. vão estar presentes na minha mão. Assim que eu colocar na minha boca, eu vou estar consumindo isso com tamanhos menores ou maiores, né? Um exemplo clássico é o glitter, né? O glitter, que ainda é muito utilizado em várias vertentes, é microplástico puro. E é microplástico que não tem reciclabilidade, que tem valor, agregado de produto mínimo, que ele não vai ser direcionado, que ele vai só acabar em aterros sanitários, em mares, rios, enfim, em peixes, em mamíferos, uma série de Em seres problemas. Seres humanos já usam, inclusive, o glitter, né? Então aí já vai estar Então, respirando, né? Hoje tem algumas opções, claro, tem maquiagens que vão aí totalmente fora disso, Uhum. mas tem opções de glitters que eles são biodegradáveis, que eles são, obviamente, mais bem pensados nesse sentido. Até recentemente, em algumas escolas de samba, eles começaram a adotar um material diferente, porque, pensa, depois desse período de preparação, cara, você tinha ali aquela região completamente cheia desses materiais. Mas Então, vamos combinar que esses glitters mais chiques e perfeitos, eles não estão na Shopee onde a maioria compra. Exatamente. Então, se você for parar pra É. analisar, Não principalmente os produtos que Uhum. vêm importados da China Sim. e tal, essa característica ela é totalmente não pensada e pouco ligada, né, no geral. Mas assim, como eu falei desse projeto, por exemplo, desse menino, Uhum. então isso traz um benefício geral pra, poxa, cara, pra nós mesmos. Parece que é uma máquina até que barata, né? Pra ser feita Pois é. e executada, né? Não é uma Exatamente. coisa... Exatamente. Então, assim, recentemente, inclusive, vai fazer uns 2 anos, que um outro menino, na época ele tinha 16 anos, ele criou o primeiro sistema para remover microplásticos de ETAs, que são estações de tratamento de água. Isso quer dizer, até aquele momento a gente tomava água que são das estações, que são purificadas, mas que muitas vezes a partícula de microplástico ela é tão minúscula Que não que a pega gente na passa pelo filtragem. filtro, a gente já ingere. Então, assim, isso é muito recente. E também por um menino super jovem, com uma cabeça completamente fora da caixa, e que a gente precisa dar visibilidade. E eu falo tudo isso porque essa grande parte dessas informações, às vezes, eu tenho dificuldade de achar. Não é que, tem uma fake news, não, é que elas não são publicadas, elas não são muito faladas, a visibilidade geral desses projetos, ela acaba ficando um pouco aquém, né, então... Fica difícil de você achar a mesma fonte, né? Porque às vezes nem a pessoa sabe que está sendo divulgada, né? Sim. Então, assim, são inúmeras as questões que a gente bate de frente com esse lado. Teve recentemente um adolescente da Geórgia que ele desenvolveu um sistema que ele consegue detectar pesticidas em frutas, legumes, vegetais com 70% de perfeição, né? Uma vez que, de acordo com os estudos dele, né? Você tem ali um percentual altíssimo de 80% a 90% de todos os produtos que estão presentes em supermercados, em uma série de locais que vendem efetivamente esses alimentos e que eles estão contaminados por esses materiais. E outros estudos também já indicam que esse tipo de micropartícula ele pode gerar uma série de doenças, uma série de contaminações gerais e que a gente nunca vai perceber. Você não vai chegar num supermercado e conseguir avaliar isso, mas esse sistema, que é o PET-Scand, que ele desenvolveu, né, o nome, você consegue verificar ali na hora e já falar, não, peraí, isso aqui é um orgânico? Tá sendo colocado como orgânico mesmo? É ou não é? Porque Compra ou não? tá no rótulo, né? E pegando esse gancho, inclusive, eu vi uma máquina, daquelas gigantes mesmo, para agricultura, que mata as larvas e bichos com laser. Isso é óbvio que você já deve ter visto também, mas aquelas máquinas gigantes, que em vez de jogar o pesticida e coisa do tipo, ele
queima, você só fica ouvindo os tra, parecendo aquelas raquete de mosquito, e ele vai queimando mesmo, e ele consegue, por inteligência artificial, detectar e não matar a planta em si, então ele mata só os insetos, é muito louco. E assim, eu olhei aquilo. Aí que tá, tem vários projetos desses que são muito interessantes, e não só de avaliar por inteligência artificial o que ele precisa matar, né, que são, por exemplo, não digo nem necessariamente insetos, mas ali aquelas micro... Às vezes tem umas larvas, larvas, micro-ovos, sei lá, né? Exatamente, e que precisam ser exterminadas, e que aquilo vai gerar uma contaminação, né, para aquela plantação, mas que você precisa manter, por exemplo, um besourinho, porque o besourinho ele não come. Então eles tem isso também, eles têm essa característica. Olha só, porque ele consegue fazer uma varredura. Claro que é uma máquina, se você for parar para avaliar, principalmente para a relação e para a realidade do Brasil. Cara, assim, claro, os agricultores eles têm muito dinheiro para esse tipo de coisa, mas se você for parar e analisar, para eles nesse momento faz mais sentido usar o pesticida, que é muito mais barato. Mas para outros países que já têm essa tecnologia desenvolvida, isso é fantástico. Para o Brasil também, mas eu digo assim, a chance disso estar aqui com mais vai ter para pequenas pessoas, pequenas agriculturas e tudo mais, né? Pequenas que eu digo assim, pequenas pessoas, né? Sim. Infelizmente ainda tá muito caro isso, né? Sim. Mas aproveitando Mas essa consciência que você tá trazendo, né, que é mais fácil manter do que se atualizar devido às questões financeiras, custos e tudo mais. Mas no futuro, o futuro é esse, né? Eu acho que esse futuro já tá chegando, sim. É só questão de tempo, assim, de já começar a ter essa... Pouco tempo, eu diria. Eu digo que, assim, a questão principal não necessariamente é pela força de vontade dos envolvidos, mas é pela regra imposta pelos mais poderosos. Então, por exemplo, se você for parar para analisar os novos rótulos que a Anvisa finalmente colocou como uma etiqueta, que obviamente vocês já devem ter visto, gigantesca, que está dizendo alto em açúcar, alto teor em gordura saturada e tal. Porque as pessoas, elas não sabem, obviamente, majoritariamente, elas não sabem ler rótulo. E não é só ler rótulo, porque rótulo é uma coisa muito simples, mas elas não olham para isso. Eu nem sabia que tinha as hierarquias, né, dos compostos e tudo mais. Não sabia, ordem dos ingredientes, exato. É o que mais tem, É o que mais tem naquele produto, é muito louco. E tem muita coisa que, entre muitas aspas, passa escondido, né? Porque, principalmente em produtos industrializados... Derivados de não sei o quê. Tem um monte de coisa lá no meio, né? Eles colocam, né? Exato. Principalmente quando se fala da questão do açúcar, né? O açúcar que é um vilão e, ao mesmo tempo, um material que ele teoricamente traz vários malefícios efetivamente para a saúde, principalmente em consumo mais elevado, e principalmente o que é o açúcar refinado, né, que ele passa por processos de refinamento que vão adicionar uma série de outros elementos, e isso não vai trazer benefícios do ponto de vista da saúde. A gente precisa pensar que muitos alimentos e muitas outras substâncias que não são chamadas de açúcar, que são espessantes, não sei o que, é açúcar. Só que ele é colocado como outro material, né? Então, eu acho que pega muito quando a gente fala no quesito saúde no geral, alimentação, a gente voltar lá para princípios mais antigos, mais pensados nos nossos avós, tataravós, e que é meio clichê falar isso, mas é desembrulhar menos e descascar mais, né? A gente fala muito isso, né? E aí acho que tá meio que voltando isso, o pessoal tá começando a pensar mais nisso. E assim, é descascar mais de locais que você confia, porque é aquele negócio também que a gente agora, tava até, né? a gente comenta muito sobre isso, né? Descascar mais, ok, mas até que ponto, talvez até o... e comprar bem também, né? Porque exato. Porque às vezes o industrializado, se a gente for parar pra pensar, sei lá, pelo menos ele tem um controle mais específico, lá vai ter um monte de substância que talvez retarde ou anule o efeito de outra, que o alimento com conservante, com, enfim, resíduo de pesticida, algicida, fungicida, um monte de idas, né, vai trazer que a gente não consegue nem imaginar. É muita informação nesse ponto, né? Sensacional. E para tudo isso, né, é ter consciência no movimento de escolha, né? Escolha do que você está colocando no seu prato. A gente fala muito aqui, não só o que você está ingerindo pela boca, mas também com os olhos, né, respirando ali. Tem produtos químicos de limpar a casa que deixam muitos rastros também, que você inalando ali vai fazendo mal para o organismo, né? Então, uma coisa muito interessante que eu li recentemente
recentemente um estudo. A questão não é só do que você se alimenta, mas das pessoas que estão ao seu redor enquanto você está se alimentando. Parece muito louco falar isso. Ah, é? Porque, obviamente, toda a questão... Fale mais sobre isso. Pois é, cara. Eu acho que eu entendi, É. mas... Toda a questão energética que está envolvida na troca do momento da alimentação das pessoas que estão no seu entorno podem sim interferir na forma que o seu próprio corpo vai sintetizar aqueles ingredientes. Então isso já é comprovado cientificamente. Então a questão é que você precisa, além de tudo, saber com quem você está comendo no seu entorno. Quem que você vai chamar para sair, quem que vai estar próximo de você, porque esses momentos Ou específicos... até o lugar que você está, né? Tipo, um Sim. lugar barulhento, super mal energeticamente, Sim. né? E tudo mais. Você tá em... O chefe de cozinha lá, mal-humorado, É. tudo isso tá indo pro Quem alimento preparou também. a comida. né? Tem tanta informação aí que fica até complexo. A gente fala, ih, agora não sai mais de casa. Mas que calma. legal, então, um estudo científico sobre a Especificamente. energia das pessoas Energia no das momento que você está pessoas. comendo. você tem uma relação direta para você comprovar que sim, aquela forma que tá tendo a interação ali entre o grupo, ela pode impactar diretamente na maneira com que há uma sintetização dos alimentos pelo seu corpo. Uhum. E assim, até falando um pouco sobre isso, sobre alimentação, que a gente tá entrando em alguns aspectos Né. que envolvem... De repente, acho que até os assuntos que você tem, às vezes, na mesa, né? Que você fica lá discutindo e não sei o que. Isso também não vai estar te fazendo bem, né? Sim. Sim. Tem hora pra tudo também, né? Teve um estudo recente que comprovou que, especialmente se você comer 150 gramas de batata frita, que é frita em óleos vegetais, em fast foods, que são reaproveitados, que tem uma série de problemas, você está ingerindo a mesma quantidade de formaldeídos, que é um tipo cancerígeno de material, como se você tivesse fumado 25 cigarros. 150 gramas de batata frita. É uma Ou relação... seja, um simples McDonald'zinho ali feliz tá te destruindo 25 cigarros. É É, bizarro. fast food em geral, né? É. Vamos dizer assim. É uma coisa bizarra de você pensar, Uhum. mas isso já foi efetivamente comprovado que você tem ali na composição do óleo vegetal, quando ele passa para o processo de fritura e reaproveitamento e a própria colocação do material que vai, né, o ingrediente que vai reagir ali para gerar aquela fritura. Isso é extremamente maléfico. A ideia, óbvio, não é que as pessoas parem completamente de utilizar óleo vegetal, mas tem que se pesar o quanto isso vai trazer malefícios efetivamente para a questão do seu corpo, né? E como que a gente pode diminuir esse uso, Melhorar, substituir, né? Trazer algo... Diminuir no mínimo, né? Exatamente, trazer algo que vai ser menos maléfico, porque os dados estão aí e a ciência não mente, né? Exato. Os estudos estão cada vez mais para isso. E a gente sabe que não vai ser na TV aberta que você vai ver essas coisas, né? É o que eu ia perguntar. essa... Então, é isso que nas propagandas é aquela comentar, coisa é. bonitinha, Mas né? acho muito interessante que você comentou dessa relação, né, das pessoas na energia que você está ali comendo e recebendo, que dentro da comunidade neuroquântica a gente já fez alguns experimentos da intenção que você coloca na comida. Ou seja, quando você começou a comentar sobre isso, eu percebo que a relação que você falou, né, às vezes está discutindo Isso. com o outro, coisa e tal, enfim, essa comunicação, Energia, seja né? verbal, energética, interfere na sua comunicação com a comida. Né? Então, é o que eu falo muito na comunidade, a vida parte de você e não para você. Inclusive, deixo aqui o vídeo da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo.
Comunidade Neuroquântica, né? Essa plataforma, como diz o Perso ultimamente, né? É uma biblioteca de cursos, de mentorias, e-books, diversos conteúdos para você trilhar o caminho de autoconsciência e autoconscientização. Lembrando que autoconhecimento não é você conhecer quem você acha que você é, dentro dos julgamentos, das projeções da mente. Você é muito mais do que isso. E dentro da comunidade, você trilha o caminho, pois é muito diferente conhecer o caminho e trilhar o caminho. E quando você entra para a neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. O Per está deixando aqui, ó, o cupom de 10% de desconto. Digite saúde energética quando você for fazer sua inscrição. Seja bem-vindo e bora aí explorar esse universo das infinitas possibilidades com mais consciência. Não é, Perso? Sobre isso, Rafa. Ah, e aqui no QR Code tem uma aula, e nessa aula você já aprende diversos processos da neuroquântica, já para você aplicar na sua vida e já ter resultados ali. É o que a gente fala, depois do primeiro contato com a neuroquântica, sua vida sempre se transforma para melhor. Acostume-se com as coisas boas acontecendo na sua vida, né, Rafa? Exatamente, exatamente. E quanta consciência, quanta inovação aqui, né? É um bonde de informação. Exato. Aqui. Eu tenho algumas partes aqui, mas eu tenho muito mais coisa ainda para entender. Civil, louco por inovação, trazendo muita consciência. Inclusive, deixa aí nos comentários se você tiver alguma, mesmo que seja, você está assistindo depois, deixe nos comentários fixos aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder, não é? É isso, Rafa. E Breno, a gente estava conversando, né, sobre tecnologia, sobre inovações de muitos brasileiros, adolescentes, não é? Molecada nervosa, né? Isso que é legal, né? Aí, pra gente desmistificar também, que eu percebo que o próprio brasileiro se julga muito, se diminui muito. Como que você percebe, dentro do seu olhar de projetos, esse comparativo Brasil-mundo? Nós estamos muito atrasados ou não? Sabe que assim, é aquela velha história da síndrome de vira-lata, né, cara? Se a gente for parar pra pensar, especialmente vamos pegar desde a base, tá? Claro, nosso país tem muitos problemas, principalmente em relação às escolas públicas, né? Então a gente tem um descaso geral, obviamente isso não pode ser deixado de lado. A saúde, por mais que a gente tenha saúde gratuita, né? A gente tem também vários problemas associados a isso. Mas quando a gente entra no viés toda essa complicação de ensino primário, secundário e depois ensino médio, a gente vem para o lado das universidades. E principalmente nessa grande transformação e no poder associado a esse tipo de graduação nas universidades públicas, federais, estaduais, enfim, todas as que estão ali associadas a órgãos governamentais no modo geral. Então, se a gente for parar para analisar, sim, a força ela é muito grande desde o período pós-escola, né? Então o potencial ele é gigantesco, e o brasileiro, acima de tudo, no meu entender, ele está sempre pensando no pior dos casos. Então a gente vivencia situações que são muito complicadas de serem lidadas. Então, acima dessa perspectiva de que só a gente tem problemas, a gente tem que lidar com esses problemas, logo a gente se prepara para isso, a gente antecipa uma série de outras situações, e tudo isso nos traz o quê? Preparação para lidar com essas questões gerais. Força, determinação, perseverança. Aprendizado na vida real. Então, assim, o que eu percebo, respondendo a sua pergunta, a gente tem não só exemplos fantásticos, como uma força absurda. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de, enfim, viajar para fora, ou se já tiveram oportunidade de estudar fora, trabalhar fora. Eu trabalhava aqui no Brasil, né, na área de engenharia civil e infraestrutura urbana durante algum tempo, acabei me desvinculando um pouco estudando sobre marketing e posicionamento de marca. Nessa época prestei consultoria para algumas empresas aqui no país, e aí fui para o Canadá, né? Lá eu morei em Vancouver, eu fiz International Business lá, e trabalhei numa empresa multinacional de desenvolvimento de produtos infantis, né, dentro de um projeto de posicionamento de marca deles. E por que eu estou falando isso? Porque essa empresa especificamente é uma das maiores desenvolvedoras e, não só isso, exportadoras, né? É o que faz o intermédio, as únicas que podem fazer ali a distribuição de grandes marcas de produtos infantis. Gigantescas, como Kiko, cara, Silver Cross, as maiores desde carrinho de bebê, carrinho para carro, uma série de produtos que são ali mundialmente vendidos. E por que justamente que eu estou falando isso, como eu estava explicando antes? Porque é uma empresa gigantesca, super poderosa, com uma CEO de 86 anos, que é a fundadora da empresa,
completamente tradicional, que o diretor é o filho dela. Completamente familiar. Familiar. E assim, quando você pega essa perspectiva, e ainda mais pegando o lado do Canadá, no modo geral, claro, Vancouver é um dos exemplos, você tem muitas empresas com configurações assim. E em outros países você também tem várias empresas com configurações assim. Claro, existem muitas outras, existem grandes potências que a gente sabe e que escalonaram em uma linha de processos que transformam essas empresas em outro tipo de realidade. Mas por que eu tô, mais uma vez, pegando nesse ponto? Porque no Brasil a gente tem uma série de casos de empresas que nem são tão grandes, que nem são tão poderosas, que nem são tão tudo isso, e que são muito mais organizadas, que são muito mais pautadas em processos, em orientações, em todo o modo operandi das coisas. Por quê? Porque o brasileiro sempre está preparado. Porque o brasileiro ele tem essa característica de se diferenciar, no geral, né, comparando a outros povos, de estar ali, né, com uma força de vontade, de não ter muito tempo ruim, de bater, levantar e continuar. Então, a gente tem essa característica meio que nas nossas veias, né? E o que faz com que a gente tenha uma potência, assim, nas universidades, nos projetos, e com que nós estejamos atrás em algumas perspectivas, né? Principalmente em relação ao mundo, em desenvolvimento, enfim, político, do país em si, mas na potência das pessoas a gente é muito expressivo. Então eu acho que, acima de tudo, a gente precisa analisar com um viés mais tátil e a minha experiência com isso, não só no Canadá, mas em alguns outros países que eu também já tive a oportunidade de ter trocas, é que, sim, a gente é muito bem preparado. Então eu não acho que a gente está muito atrás. Eu acho que a questão é que a gente tem muitas travas, a gente tem dificuldades diversas no país. Ser empresário no país, a gente sabe que tem que ser muito bom, né? E assim, o empresário, ele lida com muita algumas... carga tributária, é muita cobrança, é muita coisa que, tipo, inviabiliza muita coisa, né? E assim, eu vejo que o empresário, ele lida com uma ponta, e que é muito complexa de ser administrada, principalmente se você depende de mão de obra, que é especificamente associada a você depender das pessoas, né, dos funcionários, dos executores efetivamente de uma ação, seja essa pontual de serviço ou de produto, de fabricação, e que em uma série de outras vertentes essas pessoas podem trabalhar de maneira autônoma, sem ter imposto, sem ter nenhum tipo de correlação específica, informal, e no fim do dia, talvez, dependendo da área, falando da área da construção civil especificamente, muitas vezes elas não precisam de você. E aí elas vendem um produto que é um produto complexo de ser administrado por uma empresa a um preço que não é um preço de empresa. Então, complica a sua credibilidade para vender isso com um ticket a mais. Só que além de vender um ticket a mais, tem que pagar os impostos que o cara não paga. Então, uma concorrência desleal, na verdade. Sem porque dúvida. São 2 pesos e 2 medidas, literalmente. Exatamente. Então, com base em tudo isso, eu acho que uma das maiores dificuldades do país, no modo geral, não é em relação às pessoas. Por mais que o Brasil ele seja o país dos empreendedores, de grandes mentes brilhantes, né, em áreas diversas, tecnologia, saúde, inovação em geral, a gente tem muita força mesmo. As grandes travas, muitas vezes, elas são ali pautadas em coisas que destroem grandes sonhos, grandes projetos. Eu sou muito apaixonado pela área automobilística, né? Eu posso citar um caso aqui, só por via de conhecimento geral. Pô, a gente teve o cara que foi um baita no visionário, Amaral Gurgel, que revolucionou o meio de carros de baixo custo. Eu quase tive um Gurgel. Pois é, assim, que ele desenvolveu um produto que era muito leve, com motores próprios. Ele tinha algumas bases de motores antes, né, Volkswagen, mas depois motores próprios, com acabamentos que eram, às vezes, compartilhados de outros carros, outros fabricados pela marca. Foi um dos primeiros a desenvolver carros elétricos, né, a nível Brasil, exportação também, completamente disruptivo e que estava olhando para essa vertente de que, na época, ainda tinha muito essa história do carro grande. Mas ele sabia da questão desse desenvolvimento desenfreado de reprodução. Que ia precisar dos pequenos, né? Exatamente. E que a gente ia pegar no quê? Na questão de consumo, de custo, de, poxa... Ele já pensava em economia, né? Enquanto todos os outros pensavam em potência, fazer os V8, né? V12, então, assim, potência, ele já estava na... Então, por que eu tô falando desse cara especificamente? Porque é um cara que, claro, teve muitas falhas no processo, teve muitos acontecimentos, mas especificamente também por travas governamentais, também por uma deslealdade
no caso dele, especificamente, foi pela abertura das importações, né? Voltaram a ter as importações abertas e aí você tinha um carro que no Brasil, teoricamente, ele tinha uma qualidade X, mas você começou a ter carros importados que com a mesma qualidade custavam metade. E aí, obviamente, se torna impossível. Mas eu digo que são diversas as comprovações que a trava, digamos que do país governamental, de dificuldades, fazem com que grandes pessoas não consigam dar prosseguimento, executar os seus projetos, né? Da forma que elas querem. E aí, o que acontece? Você tem muitos empresários e empresas que sonegam impostos, que se embolam em dívidas, que criam grandes projetos, mas não conseguem pagar, que quebram. Então, até quando a gente até fala... os que falam assim, bom, tô tentando fazer aqui de tudo e não querem me ajudar, então, beijo, tchau, tô indo pra fora. Sim. Né? Tem muitos que fazem isso também, desistem, na verdade, Sim, de sim. ficar aqui, né? E assim, quando a gente olha até a estatística, claro, a estatística mundial ela é parecida com a estatística do Brasil, mas quando se fala assim, sei lá, 80% das empresas fecham nos 2 primeiros anos, tem toda uma análise em relação a isso. E claro, tem muito fundamento, mas quando você traz para a realidade do Brasil, você tem outros aspectos que só conhece quem tá tocando no negócio e que no fim do dia, às vezes você tem lá uma empresa que atua em algum segmento de serviço, de produto, e que você cria uma certa credibilidade / responsabilidade pelo serviço de terceiros, que você precisa fazer isso, não tem outra opção, e que muitas vezes aquele terceiro está envolvido com uma informalidade, com um modo de trabalho que não te representa e aquilo te queima. E aí você fica numa bola de neve que você fala, poxa, como que eu bode administro? expiatório mesmo, né? Como que eu administro? Porque eu ter esse cara exclusivo para mim, não tem como. A conta nunca vai fechar, porque... Nem ele vai aceitar, porque ele ganha mais fora. Então tem toda então, a inteligência aí. Essa complexidade, ela é muito grande nos processos. E quando a gente traz para a realidade do... Como que muitas vezes as pessoas veem a realidade do Brasil e olham e falam, não, a gente tá muito para trás, eu acho que vai um pouco no resquício e nessas cicatrizes de que, poxa, a gente teria muito mais para promover se as coisas fossem diferentes, sabe? Os processos governamentais, não é? Quanta consciência, quanta sabedoria. Burocracias também, né? Exato, Aquelas coisas todas. Sim. E, Breno, Muito parabéns pelo trabalho de trazer mais consciência, Sim. mais projetos, inovações para o mundo, para o Brasil especificamente, não é? Trazendo aí do mundo para o Brasil, não é? Trazendo a informação, a acessibilidade, para que mais pessoas possam ter essa leveza, né? Aplicar projetos que muitas vezes podem trazer mais qualidade de vida, saúde para elas. E gostaria de que você deixasse aqui suas redes sociais. Claro. Bom, eu tenho lá meus perfis, mas meu perfil principal especificamente é meu Instagram, né? Então é @_, tem um underline antes, Breno, Breno, e meu sobrenome que tem um P na frente. Então é P de pato, F de faca, I, S-T-E-R. Lá no Instagram vocês conseguem me encontrar. Tem, obviamente, as outras mídias, canal do YouTube, que é Breno Pfister Curiosidades. Eu tenho... no meu LinkedIn, Breno Pfister Ramos, também tem informações sobre mim, mas basicamente essas são as plataformas principais. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá compartilhar os conteúdos do Breno também, que são conteúdos incríveis. Eu já olhei o Insta dele, tem bastante coisa. Eu não consegui ainda rolar o feed inteiro, porque ele faz muito react também, que é muito legal. Esse é o tipo de vídeo que eu ainda vou começar a fazer esse ano. É muito bom, tipo muito de bom. Reacts. E olha só que a gente tá deixando aqui de olha quem presente chegou, da bruxarina. a hora cheirosa. Sai de banho de chuveiro, né? Então, tipo, não tem banheira, não tem desculpa, não é? É muito e bom. O Per tá deixando aqui o banner, ó, 10% de desconto em todo o site. Então, quando você encher o carrinho, velas aromáticas, produtos não só para o ambiente, mas para o seu corpo, para você também, né? Perfumes mágicos, enfim. A Karina que produz lá com muito amor, muito carinho. E você entra aqui, ó, bruxarina_ e bruxarina.com.br. Quando você encher o carrinho, coloca o cupom Saúde Energética que você tem 10% também, né? de desconto. Esses dias eu vi nos stories dela. Adoro esse barulhinho que é de novos perfumes saindo, não é? E deixo aqui também, ó, presente da engenharia da humanidade, né? O Eu Sou, né? Eu sou o Eu Sou, a essência divina aí que você traz para o mundo, né? Com todos esses esses conteúdos sobre tecnologia e tudo mais. E você comentou, né? Eu gosto de
surpresas, Surpresas, não é? né? Aqui, Olha ó. lá. Surpresa. Quem é ele? Ó quem tá Chegou. aqui na sua frente, ó. Uau! Esse aqui é o seu eu do futuro. Tá. Seu eu do futuro está aqui na sua frente. O que você Dá gostaria... até pra você se ver aí no capacetinho aí do Eu tô futuro. fazendo isso. Exato. É ele aí, ó. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Tá, vamos lá. Eu acho que é basicamente seguir o que eu tinha dito sobre saúde, que seria buscar mais leveza, mais tranquilidade nas ações, e com base nisso um equilíbrio que eu busco nos dias de hoje, há muito tempo, mas que eu acho que é uma grande dificuldade, você equilibrar as coisas, trazer uma saúde mental, física e, enfim, das suas ações, no modo geral, Uhum. e com base nisso, trilhar ali um caminho de sucesso, que aí é pessoal, né, mas enfim, Uhum. eu acho que, acima de tudo, é o que eu desejaria poder olhar e falar, putz, eu segui isso e tá dando o resultado que eu imaginava. E olha só Sobre como é que ele isso, já tá ó. aqui, ó. Já tá com as Uhul! mãozinhas pra cima, Já é. comemorando. Parabéns, comemorando. Breno. Você tem ideia de quantas vidas, né, você já impactou, você já trouxe leveza, clareou muitas vezes uma pessoa ali pensando, nossa, não tem solução pra isso, e muitas vezes se conectou com você Sim. e trouxe assim uma leveza. Então, parabéns por todo o trabalho, muita gratidão Obrigado, muito por bom. estar aqui conosco no Saúde Gratidão. Energética. Seja sempre bem-vindo, não é? E para quem está nos assistindo, uma mensagem final. Não, primeiro de tudo que eu agradeço, acho que é uma oportunidade, como eu falei, né, desde o começo, da gente poder trocar, de ter ali uma congruência de ideias, talvez uma divergência, mas que vai levar a um aprendizado e, acima de Sim. tudo, o mais importante, acho que é dialogar, e com o diálogo a gente consegue resolver tudo. Sim. É bem por aí Olha, mesmo. Eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar para as pessoas, eu acho que é basicamente o que eu tinha tentado trazer ao longo do episódio, né? Existem caminhos interessantes que talvez não tenham tanta visibilidade, que são pouco vistos. A questão é que a gente tem que achar o melhor direcionamento para encontrar essas informações, para se motivar com elas, para a partir dessa sementinha que está sendo plantada ali, a gente trazer algum benefício para nós mesmos, para quem está no nosso entorno, e com tudo isso levar alguma prosperidade para a nossa vida, né? Com base no que a gente estava falando tudo aqui. Acho que é basicamente isso. Não é? Oh, muito bom, é isso aí. Exato. E reforça aqui, ó. Vai lá no Instagram, É isso. _ Breno P. Fister. Isso, né? E aí você vai ter muito conteúdo lá, e conteúdo de qualidade, porque vocês perceberam aqui ao longo do episódio que tudo que ele falou foi pautado em estudos, em experimentos, nada, Jogado, eu né? acho isso. Não é fake news, né? Que Exato. recebe e repassa, né? Isso, Cara. hoje em Pelo amor dia, de Deus, é né? muito importante. É um valor imensurável aqui esse episódio e o Instagram dele lá. Então, entre, acesse e se conecte cada vez mais com mais saúde energética na sua vida. Sobre isso, Rafa. Muita gratidão, Breno. Gratidão, 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 Pércio. Rafa. Parabéns por você acessar mais saúde energética na sua vida. Lembre-se que você faz parte do movimento. Então, vamos compartilhar esse episódio, deixe seu joinha, se inscreva no canal e bora lá transbordar mais saúde pro mundo. Gratidão, um beijo no coração e até o próximo episódio.